Salve galera, sejam bem-vindos mais uma vez à Vida 360 e hoje estamos aqui para falar de Musculação do... musculação. Vamos lá isso. falar de musculação? Vamos nessa, Rafa. Bora. Então, seu Rafa, vamos falar de musculação para iniciantes. Primeiro dia de musculação. Você acabou de entrar na academia, vai fazer seu primeiro dia de musculação. Como é que a gente começa a falar para esses caras? A gente vai falar de divisão de treino, vai falar de técnica avançada, vai falar de... Não, vamos com calma, né? Vamos com calma, né? Vamos com calma. Bom, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa explicar para a galera que tem tipos diferentes de iniciantes, né? Então, assim, você tem o cara que já treinou um tempo. Esse cara, sei lá, treinou na juventude dele ali, quando ele tinha 25 anos, treinou 3, 4, 5 aninhos de musculação. Depois a vida começou a ficar mais apertada de horário e trabalho e filho e tudo mais, e o cara deixou de fazer exercício físico, parou de treinar, e aí lá com uns 40, 45, esse cara voltou. Esse cara é um tipo de iniciante, tá? Aí tem o outro iniciante, que é o cara que nunca fez exercício físico. O cara nunca fez nenhuma modalidade, sempre foi sedentário, ou não foi sedentário, tinha um trabalho, às vezes, que exigia, né, uma atividade laboral que exigia fisicamente, mas nunca fez exercício físico, né? Esse é outro tipo de iniciante. A gente pode colocar nesse bolo também algum tipo de esportista, que ele pode até ser uma pessoa ativa, que tenha feito algum tipo de esporte, mas que não tenha praticado necessariamente o exercício de De musculação. musculação também Ele é também é um uma iniciante. outra característica, Ele também é um exatamente. iniciante na musculação. De repente ele não é Isso. iniciante no exercício físico, mas ele é um iniciante na sala de musculação. Perfeito, isso mesmo, tá certinho. E aí, por que a gente segmenta, assim, por que a gente separa? Porque, cara, geralmente, esse cara que tem experiência com esporte, que você mencionou, e o cara que já fez musculação há muito tempo atrás, provavelmente esse cara tem um repertório de coordenação motora muito melhor do que aquela pessoa que nunca fez nada, né? Muito provavelmente, a gente espera-se que, né, Espera-se que, né? ele tenha um repertório de coordenação melhor e, portanto, o treino para ele já pode ser um treino que considere esse repertório de coordenação, né? Então, vou dar um exemplo. O cara começou agora, esse do grupo que já teve alguma experiência ou com musculação ou com algum esporte, pô, esse cara provavelmente ele sabe agachar. E agachar que eu digo não é com carga, não, tá? Tô falando de peso corporal mesmo, que por incrível que pareça, tem muita gente que não tem a coordenação para agachar, tá? O que para nós é algo que é banal. Vai falar, Du, agacha e levanta, aí você vai dar risada, né? Mas tem muita gente que não tem essa Lembrando coordenação. que ele falou assim, agachar do ponto de vista ergonomicamente correto, né? Isso. Mecanicamente correto. Isso, Agachar... eficiente. Não Eficiente, vou nem né? falar correto, mas eficiente quando você está falando em levantar peso, né? Então você tem que transferir força para um lugar e essa transferência precisa ser o mais eficiente possível. Então você tem essa diferença. Aí o cara provavelmente já sabe agachar, cara. Você pode não colocar ele para agachar com peso, pode não colocar ele para agachar com uma barra nas costas, mas já pode começar a trabalhar uma base de agachamento no próprio agachamento com esse cara. Né, ó, começa essa semana com peso corporal, semana que vem a gente vai pegar um halterzinho, vai segurar um pezinho, na outra semana a gente aumenta esse peso, e dali tantas semanas a gente está agachando com a barra e faz uma progressão um pouquinho mais rápida nesse sentido. Legal. Né? E aí tem o outro iniciante, que provavelmente muitas das pessoas que estão assistindo a gente aqui, são essas pessoas que nunca tiveram contato com a musculação, né? E que algumas delas provavelmente não fazem, não têm o hábito, ou não praticaram exercício físico ao longo da vida. E aí, para você, vai ser um pouquinho mais tranquilo o treino, né? No que tange ao repertório de exercício, tá? Então, pô, esse cara, eu até posso colocar ele para agachar
e testar, ver se ele agacha bem, porque às vezes o cara não tem esse repertório, Mas mas tem uma boa coordenação motora. tem uma boa coordenação, agacha bem, né? Entende, faz. Porque quando a gente fala de coordenação motora, é bem pensar na parte de conexão de cérebro com músculo, né? É Exato. pensar que você tem que falar assim, pode falar, mas você tá achando grande. Não, tem gente que não consegue. Você tá aqui, fala, vira a mão direita, o cara fica pensando assim, ele não vira pra onde? Como assim vira? O cara não consegue entender mão direita, mão esquerda. Tem muita gente que tem essa dificuldade de fazer a conexão daquilo que você quer, transferir isso pra ação motora, né? Isso. Mas vamos pensar assim, Rafa, vamos pensar que a gente tem que falar de um treino para pessoa que nunca entrou na academia. Certo? Vamos pensar num cara que você falou de 25 anos, que nunca fez atividade física e se matriculou numa academia. Certo? Então vamos pensar que a gente tem que pensar, vamos pensar que é essa pessoa com quem a gente está falando, tá? Esse é o público com o qual a gente vai lidar para pensar num treino para essa pessoa. O outro que é um pouquinho mais avançado, ele pode fazer isso também. Vai ser um pouquinho mais fofo, mas é factível para pensar no primeiro treino, na primeira, vamos chamar de periodização, na primeira. Isso, é correto chamar. Na primeira periodização para quem está começando a treinar? É isso. Assim, tanto em um quanto o outro, né? O objetivo no início, né? Quando o cara começa, mas principalmente esse cara para quem a gente está falando, que é o cara que não tem a experiência com exercícios físicos e com a musculação, né? O objetivo vai ser o aprendizado, né, e enriquecer o repertório de coordenação. Então, no primeiro momento, o que que a gente vai fazer, né? O que que o professor deve fazer com você lá? Ele vai entender o teu histórico de vida, ele vai fazer alguns testes com você, tá? Teste de movimento mesmo, e vai ver o que é que você tem condições de executar bem, o que é que não é hora de colocar ainda, né? E aí vai selecionar uma gama ali de possibilidades que é segura para essa pessoa fazer. Isso é o mais importante, né? Que você esteja seguro ao executar, porque quanto menos conhecimento técnico você tem, quanto menos coordenação você tem desenvolvido, maior a chance de dar alguma coisa errada. Tá? Deixa eu cortar você aqui, só para a galera entender. Quando a gente fala de treino de musculação, me corrija se eu falar alguma besteira ou se eu usar algum termo que não seja correto. Mas eu vou tentar falar de uma forma bem simples para todo mundo entender. A gente divide o corpo em áreas, em grupos musculares, né? Quando você vai fazer grupos, vamos pensar numa ficha, você vai treinar grupos musculares, vamos pensar que a gente dividisse todos eles por vez. Então a gente fala de treinar peito, treinar costas, treinar ombro, treinar braço e treinar membros inferiores, que a gente chama de perna, que a gente sabe que perna é só daqui para baixo, mas uma pessoa que a gente fala de perna, tudo que tá para baixo da cintura, certo? Então a gente vai falar de exercícios que você empurra, exercícios que você puxa, Isso. certo? E os outros exercícios que são os acessórios que mexe com perna, que levanta, agacha e tudo mais. Pensando nessa divisão, Rafa, que você tá falando, né? O cara vai fazer os testes, aí vai avaliar quais desses exercícios dentro desses grupos que você está apto a fazer, levando em consideração sua competência motora, sua força física, se você tem alguma lesão, se alguma coisa te incomoda, tudo isso vai aparecer nesses primeiros momentos que você vai começar a treinar. E não quer dizer que você está impedido de fazer, né, Rafa? Pode ser que você tenha algum incômodo por justamente nunca ter trabalhado aquele grupo muscular. E conforme você vai evoluindo, aquilo que você fala assim, não vou conseguir fazer, você pode passar a conseguir fazer. Pensa nisso, quando a gente for falar desses grupos musculares, pra galera entender, entendeu? Porque o cara chegou lá e falou, mas o que é supino? O que é isso? Familiarizar a galera um pouco com essas nomenclaturas, né? O que você acha? Exato. Então, e aí... Falei besteira? Não, tá certo, é isso mesmo. Quando o cara vai fazer esses testes, né? É justamente isso que você colocou, né? Então, seguindo a linha, então o professor vai pegar você, vai testar, né, com alguns movimentos para selecionar os que são mais seguros, né? E aí ele vai entrar, muito bem colocado essa divisão do que é o que a gente usa mesmo. Ele vai colocar você dentro de uma proporção de exercícios de empurrar, né? São os 4 ou 5, movimentos básicos da musculação, né? Isso não é só da musculação, não se aplica só à musculação, mas é o que a gente usa como referência na musculação, tá? Então, 5 movimentos básicos para desenvolver você, para trabalhar com você dentro da musculação, que é empurrar, puxar, levantar, né? Levantar e tirar um peso do chão, por exemplo, agachar, certo? E a mobilização de tronco, né? Então, os exercícios que mobilizam o tronco, Mexer o core, flexão de tronco, extensão de tronco.
Então, são esses movimentos fundamentais, tá? E aí, ele vai fazer o que com o iniciante? Ele vai, pô, igual você falou, supino, né? Então, eu vou colocar um exercício para essa pessoa para empurrar. Um exercício comum, encontrar na academia, uma coisa que você sempre vai ter um banco de supino com uma barra, né? E, eventualmente, algumas academias ainda têm uma ferramenta mais interessante para o iniciante, que é o supino máquina, Supino máquina. né? Que é a barra, ela é fixa na máquina, não tem perigo de você, não tem instabilidade da barra, não tem perigo de cair no peito, então evita um pouco de acidente, né? E aí, pô, eu vou determinar, pô, esse cara aqui, ele ainda não está pronto para ir para a barra, vou colocar esse cara num supino máquina. Supino máquina. E assim eu vou prescrevendo, vou montando, configurando o treino do iniciante, né? Uhum. E o que você vai encontrar de mais comum, né? Quais são esses movimentos que vão ser passados para você comumente num primeiro treino, né? Ou o que eu recomendo, né, que você, se não tiver, lógico, isso é muito importante, você precisa conversar com um profissional, precisa ver se você tem alguma necessidade específica que necessite de alteração. Mas pensando numa pessoa saudável, não tem problema nenhum, não tem dor nenhuma, tá? O que essa pessoa vai fazer? Um supino, né? Um supino máquina para esse cara iniciante que não tem a coordenação lá para sustentar a barra ainda, um supino Vou máquina. tentar ir pontuando. Supino máquina, supino você empurra, trabalha peito. Exatamente, isso. Então, um supino máquina, esse trabalho de peitoral, deltoide, tá? Que essa a gente chama de ombro, a gente fala ombro, mas aqui ombro é articulação, tá? Então, o músculo que está aqui em cima se chama deltoide, tá? E o tríceps, que é esse músculo aqui atrás do braço, que vai fazer a ação de empurrar, né? De estender o cotovelo e finalizar esse movimento de empurrar. Então, um supino máquina, onde eu estou abrangendo esses 3 músculos grandes, tá? Falando, segmentando o membro superior primeiro, tá? Então, colocando o membro superior. Uma remada máquina, tá? Então, e aí, nesse primeiro momento, como a ideia é o aprendizado, tanto faz uma remada aberta, uma remada fechada. O que é a remada? Remada é o movimento de puxar, tá? Então, puxar, você traz o peso para você, tá? Vai trabalhar costas. Isso, costas, bíceps. a musculatura dorsal, tá? A musculatura, a gente chama de grande dorsal, que é um músculo bem grande, ou latíssimo dorso. É um músculo que você vê, assim, uma pessoa que é bem treinada, ela de costas é o músculo que mais fica aparente, tá? Músculo bem grande. Você vai trabalhar os romboides, trapézio, ou a parte mais posterior do deltoide, né? E o bíceps, que faz a flexão de cotovelo para puxar. E esse mesmo grupo, de uma forma diferente, ele vai ser solicitado também num outro exercício que eu também colocaria, além da remada, que é a puxada, né? Então, a puxada você pega o peso aqui em cima, pega a manopla aqui em cima e puxa ela para perto do seu corpo, tá? Então, imagina que tem aqui quase que uma gangorra, né? Uma polia, você vai encontrar isso na academia, uma polia, né? Com uma manopla, e ela se liga a um peso, tá? Numa torre. Quando você puxa essa manopla para baixo, você tira o peso ali do lugar, né? Então essa é a puxada. Porque eu acho interessante variar o plano de movimento, tá? Não só pela diferença da ativação muscular que tem, mas também para o trabalho de mobilidade, tá? É outra propriedade, inclusive, que vai ser trabalhada na musculação. A flexibilidade, tá? Que é a capacidade da articulação, dos músculos, de toda aquela estrutura ali, se alongar para uma determinada amplitude de movimento, tá? Então ali, um supino, certo? Peito, ombro, deltoide, tríceps, uma remada dorsal, deltoide posterior, bíceps, uma puxada, tá? Bíceps e dorsais também. Colocaria também um trabalho de mobilização de tronco, tá? Um abdominal simples. Abdominal, com certeza você já ouviu falar, já viu em algum momento. É aquele exercício lá deitadinho no chão e tirando as costas do chão, né? Então, um abdômen, onde eu vou priorizar essa musculatura aqui, o reto do abdômen, né? Acrescentaria ainda, para esse iniciante, o oposto, o trabalho da extensão do tronco, tá? Então, o cara pode fazer, por exemplo,
deitado de barriga para o chão, né? Levantando. E levantando, tentando tirar o peitoral do chão, né? Então é um exercício que vai ter o trabalho da musculatura que faz a extensão, a gente chama de musculatura paravertebral, que faz a extensão da coluna E vertebral. isso é muito importante para você estabilizar todos os exercícios. Quando você passar do exercício de máquina para o exercício com peso livre, você vai ter que fazer essa estabilização. Você vai ter que ficar com isso aqui reto, segurando um peso. Perfeito. Então você tem que estar com isso aqui forte o suficiente para. Vai evoluir, óbvio, a gente vai tentar fazer. Tem que fazer isso evoluir conjuntamente. Então, conforme você vai aumentando a sua carga em cima, você vai aumentando também a sua competência no core, né? Que chama de core. Essa parte aqui, né? O core, ele é, pra galera entender, porque provavelmente vai ouvir falar muito disso também, tanto aqui no podcast, quanto já deve ter ouvido em algum lugar, porque principalmente o pessoal que trabalha aí com treinamento funcional, fala muito, usa muito esse termo, né? Fortalecimento do core, né? Isso. O core, ele é um conjunto de músculos que fica no centro do seu corpo, né? Então aqui próximo do quadril, próximo do teu umbigo aqui. Então o glúteo faz parte do core, o reto do abdômen, transverso do abdômen, né? Então uma cacetada de músculo aí. Tem alguns autores que usam um grupo de até 26 músculos para descrever o core, tá? E eu não lembro de cabeça quais são todos agora, mas é nessa pegada que o Du falou, né? É você ter uma solicitação dele depois em exercícios mais difíceis. Uhum. E aí, quando o cara é iniciante, a gente costuma fragmentar, né? Para não colocar muita dificuldade ao mesmo tempo, a gente fragmenta algumas coisas. O fortalecimento do core, eventualmente, em alguns casos, é uma delas, tá? Feito, para mim, isso é o que fecha, é o que comba ali um treino de membro superior / tronco. Ah, mas o cara vai perguntar assim, mas eu não vou fazer bíceps e tríceps, não vou treinar esses músculos agora? Ele pode fazer, contudo, não é fundamental que ele faça. Porque todos os outros exercícios já foi recrutado. Já foi recrutada essa musculatura, né? Então, assim, como esse cara, ele ainda não é interessante fazer um trabalho específico com ele em cima de hipertrofia ou hipertrofia específica de uma região específica, ainda não é interessante. Hipertrofia é o aumento da massa muscular. Isso. Criar um aumento de massa muscular. E como não é interessante, então o ideal nesse primeiro momento é colocar exercícios multiarticulares onde eu vou conseguir otimizar o trabalho dos caras na academia. Então eu vou conseguir, em um exercício, ativar vários grupos musculares e, consequentemente, poder gastar mais tempo com esses exercícios mais importantes para ele. Eu quero fazer uma adendo aqui assim, a gente fala de hipertrofia e aumento de massa muscular. É muito importante que vocês entendam que quando a gente fala de hipertrofia e massa muscular, não é virar marombeiro. É muito difícil virar marombeiro, não é uma coisa fácil. E os marombeiros que são marombeiros ralam muito para conseguir ganhar um pouquinho de massa muscular e manter ela. Uhum. Quando a gente fala de aumento de massa muscular, é que a gente está falando de saúde. Tá? Falando de força para você ter o seu dia a dia. A gente tá falando, a gente pode depois até fazer uns vídeos, se vocês quiserem, de fazer uma relação dos exercícios que a gente faz na academia com relação no seu dia a dia. Como você vai fazer um levantamento de peso, um supino, onde isso se aplica no seu dia a dia. Mas todos esses exercícios que você pratica na academia, você vai trazer para sua vida uma melhora na sua vida no seu dia a dia. Você vai ter mais competência em executar suas tarefas no seu dia a dia. Quando a gente fala de hipertrofia muscular, a gente está aumentando a capacidade e a competência do seu músculo. Não é só ficar grandão e fortão, não é isso. É muito difícil você conseguir fazer isso. Então uma pessoa que está começando, ela vai ganhar massa muscular, mas é numa quantidade que visivelmente vai ficar bacana, mas não é uma coisa, nossa, eu vou ficar fortão. Não é isso, é muito difícil. E demanda muito tempo e muito esforço, né? E assim, é importante, tá? Então, queira ganhar, você não precisa querer virar um maromba, não precisa querer virar, mas queira ganhar massa muscular, porque primeiro ponto, como o Du falou, se você quiser, já vai ser muito difícil. Se você fizer tudo certo para que isso aconteça, já é um processo lento. Tá? Então não é como as pessoas falam, acham não, que entrei na academia, um mês depois eu tô grande. Tem aquela pessoa que fala assim, eu não vou treinar braço porque eu não quero ficar com o braço grande. Não quero ficar grande. Fala sério. Assim, a gente que treina faz tempo, né, Du? A gente sabe o quanto que a gente rala. A gente rala para ter esses bracinhos de frango aqui. Exatamente, cara. De um ano para outro, você dá um ano de uma avaliação para outro, você vai medir, ganhou meio centímetro de braço. Caramba, velho, sabe? Você destruiu o ano inteiro. Então, assim, queiram ganhar, tá? Quando você envelhecer,
O que você mais vai precisar é ter massa muscular para ter uma autonomia. E se você já tá nessa, né, se já envelheceu, né, já tá nessa faixa etária aí, tem um negócio chamado sarcopenia. Uhum. Sarcopenia é a perda, quase na inexistência da massa muscular, a perda da função e do volume muscular. Isso, é uma E, perda acentuada. e você treinar para ganhar e no mínimo você interromper essa perda de massa muscular é imprescindível para Uhum. sua saúde, imprescindível, E vamos imprescindível. além, tá? Com a sarcopenia vem algo grave também, muito sério, que é a osteoporose. Osteoporose, né? É muito comum, porque o músculo é um tecido que estimula Uhum. a mineração do osso, né? O É. aumento da mineração óssea, né? O Uhum. aumento da densidade óssea. Se você não tem músculo tracionando, você não tem estímulo ali para manter a Exa- saúde do osso também, exatamente. tá? Então, Bom, beleza. Fechamos o pontuado combo, isso, né? Pontuado isso, já fechamos. malhamos em cima, agora vamos malhar para baixo. Vamos para baixo. E aí, legal, a gente está falando aqui de uma divisão, né? Tô colocando aqui uma divisão A e B, tá? Importante deixar claro isso para vocês. Sendo o treino A o membro superior e tronco, e agora o treino B o membro inferior, Só tá? lembrando que você vai ouvir muito falar isso na academia, divisão de treino A, B, A, B, C, A, B, A, B, A, B, C, A, B, C, A, B, C, D, F. Isso. Vamos usar muito isso, E tá? por que que a gente faz isso? Porque é para poder organizar o treino na tua semana, porque não dá tempo, às vezes, você chegar lá e fazer tudo que tem que fazer, né? Então, essa é uma organização, tá? Depois eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso se der tempo, mas não precisa ser dessa forma que eu estou colocando aqui. Ah, o treino A, todo exercício de membro superior, o treino B, todo de inferior. Isso é muito particular, como eu disse, pode variar de acordo com a necessidade da pessoa, tá? E aí, membro inferior, o que é importante? Cara, fundamental, mais básico, o exercício top um que não pode faltar no seu treino, se você especialmente é saudável, não tem problema nenhum para fazer ele, agachamento, tá? Então, cara, agacha, tá? Se tem uma coisa que a gente recomenda que você faça, e, cara, ainda que você não vá para uma academia, faz em casa, pede para alguém, se você conhece algum professor, faz um videozinho ali, ou manda pra gente mesmo, manda aqui no canal, manda pra gente, faz um videozinho, professor, tô fazendo certo, né? Porque é para garantir a tua segurança. Mas, cara, agacha, faz agachamento. Você vai fazer muito agachamento no seu dia a dia pro resto da sua vida, tá? E pensa Então, assim, ó, o agachamento na minha, pelo menos para mim, é um dos exercícios que mais exige do cardiorrespiratório. total. Então, assim, se você faz agachamento, ele está trabalhando não só os seus músculos da perna, vamos chamar de perna, né? Dos membros inferiores, mas ele está trabalhando aqui também. Porque Muito. exige muito fôlego. É, Então você melhora o seu condicionamento físico como um todo. Ah, mas eu tô querendo emagrecer. Melhor aliado para você, um dos melhores aliados dentro da musculação é o agachamento. Ah, eu tô querendo melhorar meu condicionamento físico. Agachamento. É um exercício muito completo, né, Rafa? Muito exato. completo, né? Ele tem uma solicitação do sistema cardiovascular muito grande, porque ele trabalha muitos músculos simultaneamente e músculos muito grandes. Uhum. E se você fala de um agachamento com barra nas costas, mais Mais ainda. ainda. E dentro da academia você vai encontrar uma variedade gigantesca de formas e formatos de agachamento, né? E aí você entrou num ponto legal que aí você vai ver esse exercício lá, com certeza vai ouvir falar, e provavelmente isso vai ser prescrito para você também num treino de iniciante, que é um leg press. Leg press, né, é um equipamento que ele simula um agachamento, só que parcial, né? Então ele consegue isolar só o teu membro inferior. Você não põe peso nas costas, você não está usando o tronco para nada, Tá tá? sentado no equipamento e empurrando com as pernas. Sentadinho, exatamente, faz o movimento ali de agachar, só que sentado no equipamento, tá? Mas trabalhando os mesmos músculos, exatamente iguais, que seriam trabalhados no agachamento. De outra forma, com outra mecânica, mas o mesmo grupo muscular, Uma tá? evolução desse é o hack, né? O hack é um agachamento que seria quase como se fosse um agachamento com o peso nas costas, já com uma certa Isso, proteção, mas é o equipamento, né? isso, Então você não tem que exato. equilibrar, você tem que só que agachar. Você não tem a instabilidade da barra nas Então o core fica costas. mais protegidinho ali, né? Ele é menos, ele pode ser menos Pode ser mais solicitado. solicitado, né? Exato. Beleza. Então, o agachamento é o básico, fundamental e pode ser nesse primeiro momento, pode ser um leg press, por exemplo, dependendo da condição da pessoa que está começando. É importantíssimo, cara,
algum exercício, por exemplo, uma cadeira flexora. O que que é a cadeira flexora? Você senta na máquina, tá? É um banco, uma cadeira mesmo. Você senta, põe os pezinhos lá em cima de um apoio, né? E você flexiona o joelho para trazer esse apoio para baixo do banco. Então você traz o peso para baixo do banco. Tá? Então a força é a força de flexionar o joelho, de puxar o peso para Você vai baixo. trabalhar a parte de trás da perna. Parte de trás da perna, que é muito importante para equilibrar justamente algo que não é trabalhado no agachamento. Tá? Então isso, quando você vai treinar a primeira vez, também é importante ter claro que é necessário seguir uma certa proporção ali de volume de exercício para que você não cause um desequilíbrio muscular naquela pessoa, né? E aí um músculo que é para estar muito forte está fraco e o outro que é esperado que seja um pouco mais fraco às vezes está muito forte, então existe uma proporção, tá? E aí a cadeira flexora ela vem para balancear um pouquinho isso. Uma panturrilha, muito importante, a panturrilha tem várias formas de fazer e assim, É facinho. é facinho, é um exercício que você pode fazer num degrau, né? Então na academia a gente pega às vezes um step, né? Que a gente chama de step, é um degrau avulso, tá? Um degrau Um degrau um bloco. deslocável, um bloco. Você se apoia em algum lugar, coloca metade do pé em cima desse degrau e aí deixa a ponta do pé subir e empurra o degrau para baixo, né? Vai ficando na ponta do pé em cima desse degrau. Por que panturrilha, Du? Cara, panturrilha ela é muito conhecida como segundo coração. Bombeia o coração, bombeia o sangue de volta. Sangue de retorno. Toda a musculatura de membro inferior, mas quanto mais longe tiver daqui de cima, a contribuição é maior, ou a exigência é maior, mas toda essa musculatura, ela ajuda na contração, quando ela se contrai, ela ajuda o sangue a vencer a gravidade. O sangue de retorno. Exatamente, ajuda no retorno venoso, tá? A panturrilha, como está mais longe, é o músculo mais importante da perna. Perna, entenda, como o Du falou, joelho para baixo, tá? Joelho para cima é coxa. Então, é o músculo mais importante da perna, tá? O tricepsural, né? A gente fala panturrilha, mas o nome correto é tricepsural, são 3 músculos, tá? É o segundo coração. Então, se ela tiver eficiência para ajudar a bombear sangue nesse retorno venoso, você tem uma chance menor de ter algumas complicações de circulação em membro inferior, né? Beleza, então fechei lá a flexora, a panturrilha, o agachamento. Uma cadeira abdutora, considero essencial também para a grande maioria das pessoas, tá? Muitos distúrbios, muitos desvios posturais ou às vezes até desequilíbrio muscular que causa lesão no joelho, tá? Que causa desgaste no joelho. Haja exemplo a condromalácia, né? Que é um desgaste acentuado da articulação da patela com os côndilos do joelho, né? Do fêmur, né? Então a condromalácia, uma das causas dela pode ser o valgo de joelho, que é aquele joelho para dentro. E a cadeira abdutora, ela ajuda a estabilizar o seu joelho para não acentuar esse desvio. Porque ela trabalha o glúteo, né? O glúteo lateral, né? Exato, o glúteo médio, que tem essa função de jogar a tua perna para fora, tá? No agachamento, e por que a abdutora eu colocaria, mas a adutora não? Porque no agachamento a musculatura adutora já é bastante solicitada. A abdutora que você solicitada. fica com a perninha sentadinha assim, fica fazendo assim com a perna. E abre, joga para fora. Empurra o peso para fora. Isso. Uma cadeira também, vai ficar sentado lá e o peso apoiado aqui na tua coxa, você jogando para fora, né? Então, esses exercícios para membro inferior, eles já fecham, para um cara que é iniciante, eles já fecham ali um combo que vai proporcionar para essa pessoa uma base legal já para depois ela continuar evoluindo, tá? Mas só isso? Só isso. Por que só isso? Porque a ideia não é você ficar arrebentado do treino. Porque a ideia... E ainda assim ainda corre o risco de você ficar arrebentado. Ainda corre o risco. Porque como você tá começando, cara, os primeiros tem a gente fica dolorido. Sabe? Mas é assim, pelo menos eu acho aquela dor gostosa, dor de missão cumprida, dor de trabalho feito, né? Sim. É uma dor recompensadora, né? E assim, dica principal pro cara não se arrebentar: carga.
Vai na manhã. Vai de boa. Seu objetivo lá, as 2 primeiras semanas, principalmente, É entender o exercício, né? entender o exercício, é aprender a fazer, aprender a regular a máquina, lembrar da sequência que você tem que fazer, lembrar da tua série. 2 dicas que eu dou que são importantíssimas. Uma que o Rafa já falou é: vá treinar o seu músculo e não o seu ego. Então, pega leve na carga. E outra, treine devagar. Você vai treinar? Pensa, sabe? Não fica no celular, não fica viajando. Pensa. Porque o importante agora é você fazer aquilo que eu estava falando no começo. A conexão do teu cérebro com os teus músculos. Então, não. A hora que você está pensando no músculo que você está agindo, você vai ver que você fica mais forte. Você vai ter melhor execução. A resposta é melhor. Porque está tudo conectado. Você está mandando informação para aquele músculo que está trabalhando. Então, vai fazer exercício, se concentra, faz exercício com calma, com pouca carga. Todo o resto vai acontecendo, né, Rafa? Conforme você vai treinando, vai melhorando, vai aumentando a carga, só que demanda tempo. Se você tentar atropelar o processo, você vai se arrebentar e você acaba nem querendo voltar na academia depois. É isso mesmo. Não é? Exatamente. E vai jogar por água abaixo toda a tua dedicação que você gastou de tempo, de dinheiro para estar ali e jogou por água abaixo porque, cara, você não estava ali. E não é raro, tá? Isso gente que já é mais macaco velho de academia, não é raro, às vezes a gente exagerar um pouco num treino. O meu músculo eu sinto mais dor é a panturrilha. Por incrível que pareça. E elas não são pequenas. Não é raro fazer um treino que eu exagero, ficar tipo uma semana com dor na panturrilha. Não é raro. Tá? E você já é treinado. Não é raro. Então, assim, e dói. Então, assim, saber que se você pegar leve, pode até que seja aquela dorzinha, mas é uma coisa que segundo, terceiro, quarto treino já não vai estar doendo mais. Se acostumou, já era. Pensar assim, ó, e o que a gente estava conversando aqui no bastidor agora há pouco. Você vai precisar fazer isso aí, cara, né, o certo, se você for seguir o protocolo, seguir o que é bom mesmo para tua saúde, que se recomenda, você vai ter que fazer isso pro resto da vida, cara. Então, assim, faça de uma forma que você consiga sustentar e fazer isso pro resto da vida. Né? E acho que tudo tem que ser levado desse jeito, né? Pô, você trabalha, você também precisa trabalhar de uma forma que é sustentável. A gente sabe bem hoje em dia que quantas pessoas acaba a saúde por causa do trabalho, porque não encontra a forma sustentável de trabalhar. Aí você fala assim, mas o meu trabalho não exige que eu tenha força. Cara, você não está entendendo. Se você passa o seu dia inteiro sentado no escritório, tá? Você está trabalhando músculos ali, então você está estressando músculos e deixando de mexer com músculos. Você não está entendendo. A academia, ela vai te dar resiliência para você passar essas 8 horas sentado. Exatamente. E depois chegar em casa e ter que fazer alguma coisa, não tá com dor, não tá tudo travado. Você minimiza o teu prejuízo. Exatamente. Não é? Não é legal você ficar 8 horas sentado? Não. Mas se você tiver uma atividade física fora desse horário, fortalecendo o músculo e dando condição pro teu corpo ser mais resiliente, aguentar mais a pancada, né, do dia a dia de trabalho, não importa se você trabalha levantando tijolo ou sentado no computador. A musculação vai te ajudar nos 2 casos. Exato. E conforme você vai ficando mais velho, vai avançando no tempo, você vai percebendo que isso te fez o bem, te trouxe aqui com mais qualidade. Você consegue pegar seu filho no colo e levantar seu filho. Você consegue chegar do supermercado e carregar só as compras no braço. Você consegue abaixar e pegar as coisas, levantar, calçar um sapato. Muda, a sua vida muda. É assim, pensar assim, ó. Cara, quanto mais forte você é, mais banal vai ser para você as atividades do dia a dia. Você faz dando de ombro, né? Então assim, pô, você pega vou falar de um idoso porque é o caso mais comum da gente ver, né? Você pega um idoso que tem dificuldade de sentar e levantar, né? Cara, você pega, por outro lado, um outro idoso treinado que agacha com peso nas costas, consegue agachar lá com 30 quilos nas costas. Cara, para esse cara que agacha com 30 quilos, o que é sentar e levantar? Não é nada. Né? Então, ou seja, quanto mais forte, quanto mais treinado você tiver, mais as tarefas do dia a dia vão ser fáceis para você fazer. Então assim, Rafa, a gente deu uma ideia do que seria o primeiro treino, né? É uma ideia, cara, é generalizada, como a gente falou. Cada caso específico tem que ser avaliado pelo seu profissional, pelo instrutor da academia, por um personal trainer, né? Eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema. Cara, cada pessoa vai ter sua peculiaridade. Mas de uma maneira geral, e óbvio, essa também é a nossa opinião de o que seria um primeiro treino, né? Cada profissional também pode ter uma ideia diferente, pode montar uma ficha diferente para você, né? Então, tendo em vista que isso é a nossa opinião do que seria o primeiro treino para uma galera na média do rolê, né?
Deixa pra gente seu comentário se você entendeu ou se você tem alguma ideia diferente disso, né, Rafa? Exato, ou mesmo se tiver dúvida. Exato. Né? Alguma coisa que a gente falou aqui, quer saber se serve para você, meu, estamos aqui para te ajudar, né? Então manda aqui, o maior prazer do mundo e assim, sem julgamento, tá? Então pode mandar tranquilo, a sua dúvida, a gente sabe que se você nunca praticou, a gente sabe que tem dúvida que você vai ter ali, que às vezes é banal para uma outra pessoa que já treina, né? Mas você não tem como saber. Sendo uma dúvida, manda pra gente. A ideia era só também deixar você por dentro do que seria o seu primeiro dia de treino, né? Isso. A gente vai falar também no próximo vídeo, a gente vai trazer para você, abordar a mística que existe em cima de suplemento para academia. O que que é bomba, o que que não é bomba. Tem muita gente que fala assim, vou tomar whey protein, vou ficar fortão. Cara, não tem nada a ver. Né? Já dou um spoiler aqui que não tem nada a ver, tá? O whey protein é leite. Beleza? É isso, basicamente. O whey protein é leite. Os caras vão me matar, né? Os nutricionistas matam, mas né? Mas assim, a gente vai depois fazer um videozinho só para desmistificar um pouquinho que, eu só posso ir para academia se eu estiver tomando suplemento, ou o suplemento vai fazer a diferença na minha vida. Não é bem assim, né? Então a gente vai trazer o que é consenso no científico, que é comprovado que funciona, aquilo que é mais modinha, né? A gente vai fazer um vídeo só para isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. De novo, deixa o like pra gente, que isso ajuda bastante a gente. Deixe seus comentários, né, Rafa? É isso. E a gente aguarda vocês na próxima. Beleza, Rafa? Beleza. Tamo junto? Valeu. Galera, valeu. Rafa, obrigado mais uma vez. Valeu. Tamo junto, galera. Um abraço. Valeu.